Ele não tinha nada, só sua liberdade. Diógenes, o filósofo que vivia em um barril cercado por cães de rua, recusava tudo o que não pudesse controlar por dentro. Quando Alexandre, o Grande, ofereceu qualquer coisa, ele respondeu: saia da frente do meu sol. O homem mais poderoso do mundo ficou em silêncio e admitiu: se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. Por quê? Porque Diógenes possuía algo que impérios não compram: soberania total sobre si mesmo. As mentes mais brilhantes, os criadores mais temidos e os homens que moldaram a história compartilhavam um segredo que hoje tentam fazer você acreditar que é fraqueza. Mas e se for justamente o contrário? E se aquilo que te ensinaram a evitar for, na verdade, a sua maior força? E se o caminho que todo mundo diz ser o certo for, na verdade, uma armadilha perfeita? Nietzsche sabia disso. Ele criou um teste brutal: o eterno retorno. Se tivesse que viver a sua vida exatamente como é, repetidas vezes, pela eternidade, você aceitaria? A maioria recua, porque está vivendo o roteiro de outra pessoa. Mas existe um tipo raro de homem que sorri diante dessa pergunta. O homem que constrói a própria vida, que não precisa de aprovação e que entende algo que quase ninguém percebe. E o que você está prestes a ouvir pode destruir a sua impotência, redefinir o seu propósito e mostrar o que realmente significa ser completo. Nietzsche dizia: é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. A maioria vive no piloto automático, seguindo regras que nunca escolheu. Nesse cenário, o casamento se torna a rendição final, a promessa de ser previsível, domesticado. Mas a visão de Nietzsche sobre o potencial humano, o Übermensch, não é um herói de quadrinhos. É alguém que cria seus próprios valores, vive além das categorias sociais e se torna sua própria autoridade moral. Isso exige uma condição rara: a solidão escolhida. Não a solidão triste de quem foi deixado, mas a de quem busca. A solidão do incompleto é carência. A verdadeira solidão é território dos criadores, o espaço onde nasce o poder real. Schopenhauer sabia disso. Nunca se casou. Vivia como um monge. Escrevia pela manhã, caminhava à tarde e lia à noite, com seu poodle ao lado. Para ele, um homem só é livre quando está sozinho. E se não amar essa solidão, nunca amará a liberdade. Pense. Napoleão teria conquistado a Europa se consultasse Josefina todas as noites? Einstein teria mudado a física se trocasse seus momentos de revelação por jantares românticos? Um homem casado filtra cada ambição pelas emoções e limites de outra pessoa. O homem solteiro mantém sua visão intacta. E é por isso que ele é perigoso. O casamento exige consenso, mas a grandeza exige convicção. Exige compromisso, mas a inovação exige visão singular. Quer que você seja metade de algo, quando nasceu para ser inteiro. A vontade de poder, que Nietzsche descrevia como a pulsação da existência, flui diferente no homem solitário. Não se perde em negociações emocionais, vai direto para a criação, a realização e o autoaperfeiçoamento. O homem casado vive cercado de feedbacks, aprovações e críticas. O homem solitário precisa ser sua própria bússola, juiz e inspiração. E é justamente aí, nesse autoalinhamento, que a grandeza nasce. Nietzsche nunca se casou. Canalizou toda a sua paixão e energia vulcânica para uma filosofia que ainda sacode o mundo. Seu amor fati, amor ao destino, só foi possível porque seu destino era seu, criado sem pedir permissão. Mas ao escolher esse caminho radical, você encara uma verdade inevitável. A morte já está à sua espreita, entre cada batida do coração. Os estoicos transformaram essa certeza em combustível. Memento mori. Lembre-se de que vai morrer. Não como obsessão mórbida, mas como motor para viver com urgência. Quando entende que o tempo é finito, cada segundo desperdiçado controlando as emoções dos outros é um pedaço da sua transformação roubado. Marco Aurélio governou o império mais poderoso da história, mas suas maiores percepções nasceram na solidão, em silêncio, encarando o peso da existência. Ele escreveu: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos." E é aí que o homem casado tropeça, vive tentando controlar o que nunca será seu, as emoções, reações e decisões de outra pessoa. O solteiro vive a dicotomia do controle estoica,
foca no que depende dele e solta o resto. O casado viola isso todos os dias. Sócrates, considerado o homem mais sábio da história, era casado com Xantippe, famosa por sua língua afiada. Quando perguntaram por que a suportava, respondeu: se você consegue viver com ela, consegue viver com qualquer pessoa. Note, ele não disse que ela o fazia feliz ou que o completava. Tratava o casamento como treino de paciência, e nesse processo, gastava energia em incêndios emocionais que não eram dele. A verdadeira paz não vem de concessões nem de negociações. Ela nasce da maestria interior. Algo impossível se você passa o dia reagindo ao clima emocional de outra pessoa. Epicteto dizia que somos atores em uma peça. O homem casado interpreta um papel para um único público. O solteiro escreve a própria história. Quando você entende que a sua paz é 100% sua responsabilidade e para de terceirizar sua estabilidade emocional, torna-se inquebrável. Não porque nada pode te ferir, mas porque nada pode te controlar. Imagine-se no meio de um deserto infinito, sem mapa, bússola ou guia. Toda decisão é sua, todo erro é seu, toda vitória também. Essa é a angústia existencial que Sartre descreveu: estar condenado à liberdade. A maioria foge dessa realidade para a gaiola confortável do casamento, onde as decisões são negociadas e a liberdade é trocada por uma ilusão de segurança. Mas, e se essa angústia for um presente? Sartre dizia: primeiro você existe, depois decide quem é. O casamento, porém, força você a moldar sua identidade por concessões intermináveis, até que suas arestas sejam lixadas e você se encaixe. O homem casado diz: sou marido, sou parceiro, faço parte de uma equipe. Mas isso são máscaras, não identidades. O homem autêntico diz: sou o que escolho ser, sem pedir desculpas. Emily Dickinson nunca se casou e na solidão escreveu versos eternos. Ela entendeu que rejeitar rótulos é o primeiro passo para descobrir quem você realmente é. Sua solidão era liberdade, não vazio. A única forma de viver em um mundo que limita a liberdade é se tornar tão livre que a sua própria existência seja um ato de rebelião. O casamento, por mais amoroso que seja, é um contrato com a limitação, um acordo para ajustar seus desejos às necessidades de outra pessoa. Thoreau foi para Walden Pond, o famoso lago em Massachusetts, não para fugir do mundo, mas para viver com intenção. Descobriu que precisava de muito pouco para ser feliz: uma cabana, comida simples, livros e a riqueza da própria mente. O homem casado, ao contrário, precisa agradar 2 gostos, 2 vontades, 2 agendas. Suas necessidades se multiplicam, porque não são mais só suas. E o que a maioria teme, o vazio, o silêncio, a falta de validação externa, é, na verdade, o berço da autenticidade. Quando você não tem ninguém para agradar ou culpar, finalmente descobre o que deseja, quem é e do que é capaz. Existe uma mentira tão convincente que até homens inteligentes acreditam: a de que você precisa de outra pessoa para se completar. Que existe a outra metade esperando por você, sua alma gêmea. Carl Jung teria rido disso. Ele sabia que totalidade não se alcança somando outra pessoa, mas integrando tudo o que já existe dentro de você. Energia masculina e feminina, luz e sombra, desejos conscientes e impulsos ocultos. O processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, exige encarar e integrar todos esses aspectos. Mas, nos relacionamentos, muitos projetam a própria energia feminina na parceira, esperando que ela cuide da parte emocional e intuitiva, enquanto eles ficam com a racionalidade e a estratégia. No começo parece funcionar, mas na prática é viver eternamente pela metade. O homem que se basta aprende a acessar sua própria inteligência emocional e sua intuição. Ele não precisa de alguém para traduzir o que sente, porque já domina a sua linguagem interior. Schopenhauer sabia disso e viveu assim, na companhia do próprio Poodle. A solidão, para ele, não era castigo, mas o território natural das grandes almas. É impossível atingir esse nível se você vive reagindo ao caos psicológico de outra pessoa. No casamento, as sombras que você esconde tendem a aparecer projetadas no outro. É mais fácil culpar a parceira por ser emocional demais do que admitir que está olhando para o reflexo da sua própria desordem interna. O homem que vive sozinho não tem para onde fugir. Se sente raiva, precisa entender o porquê. Se está triste,
encara isso. Se sente medo, vai à raiz. Esse confronto direto cria integridade verdadeira. Jung também falava sobre sincronicidade, coincidências cheias de significado, que aparecem com mais clareza na solidão, quando a mente está silenciosa o suficiente para perceber a conexão entre o que está dentro e o que está fora. Quando isso acontece, tudo muda. As energias arquetípicas que Jung descreveu, guerreiro, rei, mago, amante, só florescem plenamente quando não são filtradas pelas concessões de um relacionamento. O guerreiro solitário luta batalhas que importam, não defesas emocionais em casa. O rei governa sem negociações domésticas. O mago mergulha em mistérios profundos sem distrações. O amante abraça a vida inteira, não apenas uma pessoa. Jung foi claro. O privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. O seu eu autêntico não é metade de um casal. É um ser inteiro, capaz de se manter de pé, pensar sem pedir permissão e criar a partir de suas profundezas mais selvagens. O homem casado busca realização pela união. O homem que se basta descobre que nunca foi incompleto. Ele aprende a explorar todo o seu espectro psicológico sozinho. E aí encontra um poder raro. Não o poder superficial de dinheiro, músculos ou dominação, mas o poder real, silencioso, que age sem ser visto e realiza o que os outros nem entendem. O casamento é incompatível com esse poder. Maquiavel sabia. Todos veem o que você aparenta. Poucos percebem o que você é. Mas o casamento exige transparência emocional, e isso cria vulnerabilidade. Quem tem algo ou alguém mais importante que a própria missão sempre tem um ponto fraco. Suas decisões deixam de ser táticas para passar pelo filtro das reações da parceira. Seus riscos são limitados, seus movimentos previsíveis. O homem solteiro não. Ele é um fantasma no sistema, planos invisíveis, recursos sob controle, liberdade total para mudar de rumo, desaparecer ou agir sem dar explicações. Florence Nightingale entendeu isso. Recusou o casamento para dedicar-se totalmente à missão de revolucionar a medicina. Sua solidão estratégica salvou mais vidas do que qualquer mulher casada de sua época. Ayn Rand traduziu essa mentalidade no personagem Howard Rourke. Jamais viverei pelo bem de outro homem, nem pedirei a outro homem que viva pelo meu. Não é frieza, é clareza. Na política, nos negócios ou na criação, os mais eficazes usam o que Maquiavel chamava de opacidade estratégica. Revelam só o que interessa, mantêm opções abertas e evitam compromissos que limitem movimento. O homem casado, porém, fez o compromisso supremo, considerar o bem-estar da parceira em toda decisão importante. É nobre, mas taticamente frágil. Inimigos, concorrentes e até aliados sabem como usá-lo contra você. O solteiro tem lealdade a uma só coisa, sua missão. Isso cria uma pureza de intenção quase impossível de manipular. Mas há um preço: a solidão. Não a solidão amarga dos rejeitados, e sim a separação voluntária dos que enxergam verdades que a maioria não suporta. Nietzsche chamava isso de fardo das grandes almas. Poucos o carregam porque poucos se desenvolvem o bastante. O homem que já mergulhou nas questões fundamentais sabe que quase ninguém consegue acompanhá-lo no nível mental e espiritual em que vive. Por isso, as maiores mentes raramente se casaram ou buscaram fusões emocionais. Nikola Tesla nunca se casou. Da solidão, deu ao mundo a corrente alternada, a tecnologia sem fio e visões sobre energia que ainda estamos tentando entender. Quando perguntaram por que escolheu ficar solteiro, respondeu: nenhuma emoção supera a de ver uma criação ganhar vida. Tesla sabia que certos tipos de criação exigem dedicação total. Não só horas de trabalho, mas horas de sono, foco consciente e processamento inconsciente. O casamento, por mais amoroso que seja, divide essa energia. E é aí que a maioria não entende. O filósofo não evita o casamento porque não sabe amar, mas porque ama outra coisa. O cientista não fica só por ser antissocial, mas porque a solidão lhe dá uma conexão mais profunda com a realidade. O artista não recusa por medo da intimidade, mas porque encontrou uma intimidade com a própria existência que nenhum relacionamento poderia manter intacta. Virginia Woolf escreveu: uma mulher precisa de dinheiro e de um quarto só seu para escrever ficção. Não era apenas sobre espaço físico, mas sobre liberdade mental.
seguir um pensamento até o fim sem ser interrompida. A grande alma aprende a se sentir confortável com mal-entendidos. Muitos pensam que quem está sozinho é incompleto, rejeitado ou medroso, mas explicar suas razões significaria reduzir decisões profundas a termos que mentes comuns entenderiam, e isso distorce a verdade. A solidão verdadeira não é a ausência de conexão, mas um tipo de conexão mais rara, com a verdade, a beleza, a compreensão e as forças mais profundas da existência. Você está numa encruzilhada. O caminho comum: encontrar alguém, casar, dividir a vida, negociar sonhos em troca de paz doméstica. É confortável, socialmente aprovado e amplamente celebrado. O outro caminho: escolher pertencer a si mesmo, criar algo que sobreviva a você e justifique a audácia de ter nascido. Nietzsche avisou: é preciso caos para criar uma estrela dançante. O casamento é anti-caos. Estabilidade, previsibilidade, harmonia. Boas qualidades, mas incapazes de gerar criações únicas. A estrela dançante nasce daquele que enfrenta o vazio sozinho, que cria significado do nada e propósito da possibilidade. Marco Aurélio disse: limite-se ao presente. Mas o homem casado vive negociando o futuro, arrastado para longe do agora por demandas que nunca cessam. O homem solitário tem acesso ao presente puro. Sua energia flui para o que ele escolhe, sem ser drenada por gestão emocional ou responsabilidades domésticas. Jung resumiu: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E isso não se faz em casal, nem em grupo, nem por consenso. É um trabalho de solidão, no laboratório invisível da alma. Encarar sua própria psique e seu potencial exige coragem. O mundo vai te chamar de egoísta. Deixe que fale. Enquanto eles moldam seus sonhos para caber no que é aceitável, você constrói impérios com a matéria-prima da sua atenção total. Vão te chamar de incompleto. Deixe que fale. Enquanto eles procuram a outra metade, você descobre que sempre esteve inteiro. Vão te chamar de solitário. Deixe que fale. Enquanto eles gastam energia gerenciando o clima emocional de outra pessoa, você conversa com forças que eles nem percebem. O caminho fácil? Casais de mãos dadas, dividindo tarefas e contas, conforto rápido em troca de arrependimento duradouro. O caminho difícil? Solidão escolhida, autopropriedade radical, recusa em vender sua soberania pela ilusão da completude. Poucos escolhem esse caminho, mas quem escolhe descobre que o verdadeiro poder não vem de ser escolhido por alguém, e sim de se escolher tão completamente que o mundo não tem opção senão reconhecer sua soberania. Tesla escolheu o raio da própria mente e nos deu o mundo moderno. Dickinson escolheu o infinito dentro dela e escreveu versos eternos. Não foi acaso, nem tragédia. Foram decisões conscientes. Priorizar o ser acima do pertencimento, da segurança, da companhia. E agora a escolha é sua. Sua alma precisa saber do que é capaz quando nada te impede, quando ninguém limita seu alcance, quando toda a sua força é canalizada para o que realmente importa. Se chegou até aqui, escreva nos comentários: eu escolho ser. Vamos ver quantos estão prontos para parar de negociar com a alma e criar a partir da própria essência. Esse não é o fim, é o início. O momento em que você para de esperar aprovação e se empodera. O instante em que deixa de implorar por amor, porque aprendeu a criar a partir da completude que sempre esteve dentro de você. Agora não há máscaras, nem mitos de alma gêmea. Só você, de pé na imensidão da sua própria existência, construindo uma vida sob medida para si. Eles continuarão dizendo que você é incompleto. Deixe que falem. Continuarão repetindo que precisa de alguém para ser feliz. Deixe que falem. Acreditarão que está fugindo do amor. Mas você não foge. Você escolhe. Escolhe o caminho mais difícil, o mais solitário, o mais temido e, por isso mesmo, o mais poderoso. Você deixou de pedir migalhas de conexão e começou a criar comunhão com o eterno. Deixou de ser estatística. Tornou-se uma força que os números não conseguem explicar. Porque não importa quantas vezes o mundo diga o contrário, você sabe de algo que eles esqueceram.